Olá, sejam bem-vindos à nossa aula e ao nosso curso. Eu sou Jaqueline Araújo, hoje eu vou ser sua mentora particular de ansiedade. Eu quero começar aqui já fazendo alguns alinhamentos, explicando para quem é esse curso, para quem é esse conteúdo aqui. Esse conteúdo ele foi preparado principalmente para aquelas pessoas que já sofrem há muito tempo com problemas de ansiedade, que têm a sua vida impactada com os efeitos físicos e emocionais que esse transtorno causa na vida das pessoas. Outra coisa, para quem já faz tratamentos convencionais há muito tempo e ainda não conseguiu obter os resultados necessários, os resultados que você está querendo há muito tempo. E também para quem está passando por problemas emocionais ou conflitos internos e que quer buscar ajuda e quer resolver esses conflitos, certo? E agora, para quem não é esse conteúdo, primeiramente, se você é daquele tipo de pessoa que está acostumado com tratamento convencional e acha que esse é o melhor tratamento para você, de boa, tudo bem. E o que são tratamentos convencionais? Bom, são aqueles como psicólogo, psiquiatra e medicação. Mas atenção, eu não estou dizendo aqui que nós aqui somos contra esse tipo de tratamento. Pelo contrário, esses profissionais são essenciais. O que a gente é contra é o método usado, é a falta de resultado e a eficácia. Porque se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você não está tendo o resultado que espera com os tratamentos convencionais. Então, se você é do tipo de pessoa que só acredita em tratamento convencional, então esse conteúdo aqui não é para você. E outra coisa, para quem também não é esse conteúdo, para quem acredita que problemas emocionais serão resolvidos com medicamentos. Aqui também nós vamos por uma segunda opção, uma questão de lidar com os emocionais, aqui você vai entender que não é com medicação que se trata problemas internos. Agora que já esclarecemos algumas coisas, já fizemos os alinhamentos, e se você já percebeu que esse conteúdo aqui é para você, ou se você percebeu que não é para você, também tá tudo bem, tá? Se você está satisfeito com os resultados que está obtendo, se tá bom para você, tá bom para mim também. Agora, se você vai ficar aqui e vai aprender um pouco mais do conteúdo que eu tenho para te passar, vamos lá? Vamos começar? Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui com vocês, que eu vou explicar, é sobre o que é ansiedade, como lidar com ela. Eu sei que é um pouco repetitivo, a gente já falou isso outras vezes, mas isso é extremamente importante. Saber o que é ansiedade e como lidar com ela. E pelo que eu tenho percebido com os atendimentos que eu tenho feito, eu vejo que é onde a maioria dos profissionais convencionais tem falhado, né? Que é não explicar, não ensinar aos pacientes o que é ansiedade e como lidar com ela. E além disso, ainda tem as informações equivocadas que vocês acabam recebendo desses profissionais, né? E de muitos outros, que é a questão de que a ansiedade não se elimina, gente. A gente vê conteúdos na internet, vê pessoas falando sobre isso, pessoas que fazem tratamento há muito tempo que ainda esperam eliminar a ansiedade da sua vida. Então, por isso, a primeira coisa que a gente vai começar aqui a falar e a explicar é sobre o que é a ansiedade, como lidar com ela, porque isso é extremamente importante. Para isso, vamos dividir aqui a ansiedade em duas partes. Temos a ansiedade normal, que é comum a todos nós, todo ser humano tem ansiedade, e tem o transtorno de ansiedade, que muita gente também tem esse transtorno, mas são coisas bem diferentes. A ansiedade, a gente pode dizer que é um mecanismo de defesa, é uma proteção nossa, faz parte do nosso sistema de defesa. Porque a ansiedade, ela nos capacita a tomarmos cuidado com certas coisas, a evitarmos problemas. Vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, você está dirigindo, está numa estrada e aparece uma plaquinha ali dizendo que mais à frente tem um buraco na via. Então a sua mente antecipa que se você passar por aquele buraco ali, você vai ter problemas no seu carro e você vai ter dor de cabeça para resolver um monte de coisa. Então o que você faz? Você pensa, bom, eu posso passar mais devagar, desviar o buraco, ou você também tem a opção de passar por outra rua. E você consegue ter essa atitude, né, pensar dessa maneira, por quê? Por causa da ansiedade. A ansiedade te antecipa uma coisa que pode acontecer que vai ser prejudicial para você e você consegue driblar aquilo dali, sair daquela situação. Isso é ansiedade, ela se aplica em vários outros exemplos da vida. Já o transtorno de ansiedade, ela também antecipa, você está antecipando coisas, só que você antecipa de maneira exagerada, você antecipa uma coisa que não é bem daquele jeito que vai acontecer, né?
E a ansiedade, ela pode ser sobre coisas boas ou coisas ruins. Mas, no geral, nós, seres humanos, tendemos a ir para a ansiedade, cair, né, nessa questão do transtorno de ansiedade, sempre exagerando coisas ruins, sempre pensando coisas ruins. Eu costumo falar que nós exageramos nas desgraças, né? Nós aumentamos tanto, que aquilo ali se torna grande demais e a gente não consegue lidar com aquilo. Isso é o transtorno de ansiedade. É você antecipar as coisas e sempre pensar de maneira exagerada, que a coisa vai acontecer numa proporção enorme, gigantesca. Isso gera um monte de desconforto. Por quê? A ansiedade, ela serve para te deixar alerta, para te preparar para um perigo ou para uma situação difícil. E quando você imagina um problema enorme, gigantesco e catastrófico, os efeitos que você vai ter no corpo também serão gigantescos, enormes e catastróficos. Por quê? Porque o seu corpo está te preparando para uma situação muito ruim, por um perigo muito iminente que está vindo ali a qualquer momento. Aí você pensa, se você é do tipo de pessoa que tem transtorno de ansiedade e que até na sua cama, deitada ali à noite, você tem os efeitos dessa ansiedade descontrolada, aí pensa, qual é o perigo real que você está correndo, deitada na sua cama, na sua casa, naquele momento? Existe um perigo real? Você está de fato sofrendo alguma coisa física? Você está correndo algum risco, né? Porque se você não está correndo algum risco, mas a sua mente entende que você está, por causa dos pensamentos que você está antecipando e está criando, o seu corpo vai ser bombardeado com uma série de hormônios. Para quê? Para te preparar para fugir daquele perigo. Só que não tem perigo. Não tem nada de errado ali, nada acontecendo aqui no externo, né? Pode ser que você tenha problemas, a situação não esteja muito bem, mas não é o motivo para que você tenha aquela reação exagerada no corpo. E quais são os sintomas, né, que o transtorno de ansiedade causa na gente? Você já deve ter sentido, né? Dores de cabeça, enxaqueca também é comum, dor de estômago, pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade costumam ter problema de gastrite, a insônia, porque justamente como eu falei, né, você não consegue dormir, tá deitado na sua cama, mas está ali ansiosa, preocupada com alguma coisa e você não consegue dormir, porque a sua mente te mantém acordada, ela te mantém alerta, porque você precisa ficar alerta para fugir do perigo. Então, isso prejudica a sua vida de várias maneiras, porque se você não dorme, você não consegue ter uma qualidade de vida, você não consegue acordar para trabalhar normalmente. Isso vai afetar o seu trabalho, você vai passar a ficar com medo, né, de ir na rua. Aí começa os transtornos de você não conseguir levar a sua vida normalmente. Aí você começa a faltar emprego, você se vai para a escola, né, começa a faltar as aulas. Então a sua vida vai sendo transformada por causa desse transtorno de ansiedade. Então percebe como isso vai impactar a sua vida de maneira negativa? Essa é a diferença da ansiedade normal, que todo mundo tem, que todo mundo tem que ter, que não é para ser eliminada. Essa ansiedade não é para ser eliminada, é para ser controlada. Nós vamos controlar essa ansiedade para que ela não suba demais. Já o transtorno de ansiedade é outra coisa totalmente diferente. É isso que a gente vai trabalhar aqui, né? Porque você aprendendo a lidar com a ansiedade, você consegue baixar ela um pouquinho para que saia desse quadro de transtornos. Então, o que eu vou falar aqui para você agora, nesse próximo tópico, é ensinar para você como você lida com essa ansiedade. Agora eu vou ensinar para vocês a mesma coisa que eu passo para os meus clientes durante a mentoria, com o atendimento que eu faço com elas. O mesmo conteúdo que eu passo para elas lá, eu vou ensinar para vocês aqui, que é como vocês podem lidar com essa ansiedade, diminuir um pouquinho para ter o controle sobre ela e assim diminuir esses efeitos dos transtornos de ansiedade e os efeitos físicos que isso vai causar em você. Então, começa assim, a gente tem o hábito de querer controlar tudo. E como é que eu ajudo meus clientes a fazer isso? É controlando os pensamentos. Pode parecer meio difícil para você que não conhece esse conteúdo, mas os meus clientes já sabem que isso é possível, né? Essa questão de controlar o pensamento.
Por quê? Nós passamos o tempo todo querendo controlar o nosso ambiente. Nós tentamos controlar tudo à nossa volta, na esperança de que, controlando as coisas aqui fora, no nosso mundo, a gente consiga ficar bem aqui dentro. A gente consiga lidar com ansiedades, problemas emocionais. Então, a gente tenta fazer de tudo para controlar tudo que está aqui à nossa volta. Mas uma coisa muito importante que você tem que entender: se você quer mudar alguma coisa, a mudança tem que começar aqui, ó. É na nossa mente. É na mente que começa a mudança. Você precisa mudar os seus pensamentos e a sua mentalidade. Porque com isso, você consegue mudar o que está aqui fora. Não é o contrário. A gente precisa entender o que está no nosso controle e o que a gente controla. E o que você controla, né? Não adianta você tentar controlar as pessoas que moram com você. Não adianta você tentar controlar a atitude das pessoas, porque isso não consegue. Você tem a capacidade, tem um poder de controlar o que você pensa. E a partir do que você pensa, você pode mudar muita coisa aqui fora. Muita coisa na sua vida vai ser mudado quando você mudar e controlar os seus pensamentos. Vamos fazer o teste para ver como é que isso funciona? Então vamos lá. Agora eu vou falar para vocês como é que, mudando o seu pensamento, você consegue mudar o ambiente e as coisas que estão acontecendo à sua volta, certo? Tem 4 palavrinhas que a partir de hoje vão ser palavrinhas mágicas para você. Não é por favor e obrigado, não. Mas são coisas muito importantes que você tem que gravar e fazer disso aí um conteúdo para a sua vida. A primeira palavrinha é pensamento. Se você tiver com um papel e uma caneta aí, anota. Bota o P de pensamento. Esse pensamento é igual a sentimento. Esse sentimento vai ser igual a ação e essa ação vai ser igual a resultado. Uma coisa importante que eu quero falar aqui com vocês. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem dar pause, tá, gente? Voltar aqui para assistir de novo, porque eu falo muito rápido, às vezes, tá? Quando vocês passarem pela mentoria comigo, vocês vão entender por que eu falo assim, certo? Então, vamos lá. P é igual a S, Q é igual a A, Q é igual a R. O que isso significa? Vamos entender. Vamos supor que você acorde e você tá lá pensando em coisas ruins. Se você está pensando em coisas ruins, qual vai ser o sentimento que você vai ter? Serão sentimentos ruins, não é verdade? Tá. Aí você pensou coisas ruins, você sentiu coisas ruins. E qual vai ser a sua ação? Se o seu sentimento foi ruim, como é que você vai agir? Até mesmo com as pessoas que moram com você, né? As suas ações também serão ruins, porque você está se sentindo mal, não está se sentindo bem, então as suas ações serão ruins. E os resultados no final do dia? Quando chegar no final do dia, como é que vai ter sido o resultado desse dia que você acordou pensando coisas ruins, sentindo coisas ruins, agindo de maneira ruim? Óbvio que o resultado vai ser ruim, não é? Agora vamos fazer essa construção aqui de maneira contrária. Imagine que você acordou lá feliz da vida, todo de boa, com pensamento positivo, pensamentos bons, ouvindo músicas, alegre e feliz. Qual vai ser o sentimento que você vai ter? Já disse, né? Você vai ficar alegre e feliz. Porque os seus pensamentos serão bons. Pensamentos bons geram sentimentos bons na gente. E quando você está se sentindo bem, qual é a sua ação? Ou como é que é a sua ação com relação à vida, às pessoas? Você vai dar bom dia para todo mundo. Você vai trabalhar. Quem você encontrar na rua, você vai sorrir, você vai dar bom dia, você vai ficar feliz, né? As suas ações serão de uma pessoa que está de bem com a vida. E no final do dia, quando você volta para casa, qual vai ser o resultado? Bom, o resultado será bom, porque você vai olhar ao longo do dia, você estava se sentindo bem, né? Sentindo coisas boas, você agiu de maneira boa, ficou bem com tudo e com todo mundo. E o resultado? O resultado foi excelente. Então você percebe que quando você muda o pensamento, você consegue mudar o ambiente que está aqui em volta, o ambiente que está à sua volta. E a gente tenta fazer justamente o contrário. Você está tentando fazer o contrário o tempo todo. Você está tentando controlar as coisas aqui fora para evitar problemas. Só que não é assim que a gente evita problemas. A gente evita aqui, ó, mudando o nosso pensamento. Quando a gente muda o que pensa, a gente tem a capacidade de mudar tudo o que está acontecendo à nossa volta. Não é incrível isso? Aí surge a pergunta,
Por que que ninguém nunca te disse isso antes? Porque em todo esse tempo de terapia que você fez, todo o custo que você gastou, né, com tratamentos, com medicamento, porque ninguém nunca disse de maneira tão simples que você poderia conseguir lidar com vários problemas e vários conflitos. Então, olha, não é porque é simples que vai ser fácil de você fazer. Vai exigir persistência, você vai ter que se esforçar para conseguir isso, né? Para mudar o seu pensamento. Agora que você sabe que é mudando o pensamento que você muda o seu ambiente, como é que você faz para conseguir mudar o seu pensamento? No vídeo anterior eu falei sobre colocar o cãozinho na guia, né? Então, aqui você vai juntar aquela dica que eu dei anteriormente com essa daqui agora, que é colocar o seu pensamento ou o seu cãozinho na guia. Então, toda vez que o seu pensamento quiser ir para o lugar errado, se ele quiser ir lá no futuro antecipar desgraças e acontecimentos ruins, o que você faz? Você puxa ele de volta. Assim como você faria com o seu cãozinho, você não permitiria que ele fosse lá fuçar a lixeira. Então você também não permita que os seus pensamentos fiquem lá criando coisas fantasiosas e mirabolantes. Você puxa ele de volta. Lembra que eu expliquei para você que você tem esse poder e essa capacidade? É você que está no controle. Você não pode permitir que os seus pensamentos mandem em você. É você que manda neles. Então, põe os seus pensamentos na guia e puxe eles de volta toda vez que eles forem para o lugar errado. Então, você lembra que lá no comecinho do vídeo eu falei que era muito importante você entender sobre a ansiedade, entender o que era, conhecer, que esse era o primeiro passo que eu explico para os meus clientes durante a mentoria e que isso era muito importante que você aprendesse logo de cara nesse primeiro dia? Então, por que que eu disse isso? Tem uma frase que eu gosto muito. Eu vou falar ela aqui do meu jeito, tá? Depois eu boto em algum lugar aqui escrito para você da maneira certa. Mas é uma frase que me ajudou muito no meu processo de mudança, que diz assim: quando nós conhecemos a nós mesmos e conhecemos o inimigo, nós não precisamos ter medo. O que isso quer dizer? Que você primeiro precisa conhecer o inimigo, saber contra quem você está lutando, mas é muito importante também você conhecer a si mesmo, para você ver os seus recursos, para você ver o que você tem para lutar aquela batalha ali. Então hoje eu te ajudei a conhecer o inimigo. E qual é o inimigo aqui? O inimigo é o transtorno de ansiedade. Esse inimigo que você conheceu. No nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, eu vou falar sobre como você pode conhecer você mesmo, se conhecer melhor, porque não adianta você conhecer o inimigo e não conhecer você mesmo. Então, você já está com a vantagem aqui, porque hoje você conheceu o seu inimigo, hoje você sabe como ele se apresenta na sua vida e sabe o que fazer para lidar com ele. No próximo vídeo, na nossa próxima aula, eu vou mostrar como você pode se conhecer e usar os seus recursos e suas habilidades para lutar essa batalha contra o transtorno de ansiedade. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho do meu exemplo, de como eu já fui uma pessoa extremamente ansiosa, assim como vocês, e de como eu consegui fazer toda essa mudança, como eu consegui chegar ao ponto de hoje passar o conhecimento que eu tenho do que me ajudou e hoje eu consigo ajudar outras pessoas a chegar, né, nesse nível de poder dizer que está com ansiedade controlada. Também queria pedir para vocês, se inscreve aqui no link, entra no link do nosso WhatsApp para você não perder os próximos vídeos, os próximos conteúdos que a gente vai estar disponibilizando ainda essa semana. Serão 3 aulas incríveis que você vai conseguir obter conhecimento que você não teve até hoje. Então, chegamos ao fim aqui dessa nossa primeira aula, desse nosso primeiro vídeo. E vou me despedir de vocês, pedir para que vocês compartilhem esse conteúdo, se foi útil para vocês, se conhece alguém que é ansiosa, assim como você, e que vai tirar proveito desse vídeo, compartilhe com elas. E até o próximo vídeo. Não esqueça, eu sou Jaqueline Araújo, terapeuta, e estou sendo sua mentora particular de ansiedade. Até a próxima!